Bom dia, amada igreja. Bom dia. Em reverência à palavra do Senhor, convidamos a igreja a colocar-se em pé para fazer uma leitura do texto bíblico que encontra-se no livro de Provérbios, no seu capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor: Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando Ele o repreende, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, assim como um pai corrige um filho a quem Ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não se pode comprar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e cria a pessoa em segurança em tudo o que faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus, pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair em nenhuma armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudar hoje. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe tenha feito mal algum. Não tenha inveja dos violentos. Nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra lida. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que o Senhor trará para nós nesta manhã. Te pedimos, Senhor, que continue conosco. Enche-nos do teu Espírito Santo. Faz, Senhor, com que saiamos daqui, aprendidos, ó Pai Santo, com a tua palavra e cheios dela, para que as nossas vidas possam tomar rumos diferentes e possamos ter, de fato,
uma vida próspera, uma vida de paz, uma vida de felicidade, como o Senhor já deu, nos prometeu na tua palavra. Senhor, que esta palavra seja vivida na vida de cada um de nós, hoje para tudo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Muito bom dia, amados e amadas, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor. O Senhor seja louvado e engrandecido através da vida de cada um e de cada uma de nós nesta manhã. Gostávamos de fazer uma pequena correção e dizer que o culto de Santa Ceia não será o próximo domingo, mas no domingo, dia 6. O próximo domingo será o último culto, dia 30, e que neste dia, sim, existirá a nossa maneira. O irmão e a irmã que vai viajar já no meio da semana, pode já deixar a contribuição da tua banheira ali na porta. Já no domingo que vem, deixa já a tua contribuição da banheira ali na porta. Amém? Amém. A igreja concorda, amém? Amém. Amém. Então, se o irmão sabe que não vai te deixar o próximo domingo por algum motivo, não deixa de fazer a tua contribuição, para que as mulheres possam ganhar. Para que as mulheres possam ganhar ou os homens possam ganhar, não é? Sim, que seja louvado. Amém. Queremos dar as boas-vindas a vocês visitas mais uma vez. Sintam-se bem, ouçam bem. Esperamos que continuemos a ser uma bênção para o povo, de tal maneira que sintam sempre presentes para tornar a nossa casa. Amém? O livro de Provérbios, que nós escolhemos para a meditação desta manhã, é um livro de sabedoria prática. Ele ensina a vida religiosa e ele ensina que a vida religiosa está ligada, não é, aos problemas e aos acontecimentos do dia a dia, aos acontecimentos comuns, cotidianos. Ele ensina também que para sermos sábios, para termos sabedoria, para termos uma vida longa, e uma vida longa, não uma vida longa cheia de dores e de sofrimento, mas uma vida longa próspera, nós temos que, antes de tudo, temer ao Senhor. Ele nos ensina que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos ao Senhor, nós adquirimos sabedoria. Este livro de Provérbios também nos ensina como devemos nos comportar moralmente diante da sociedade. É um livro que traz muitos ensinamentos. Ensina-nos a ter bom senso, ensina-nos a ter boas maneiras, ensina-nos como devemos agir em determinados momentos da vida quando alguns problemas acontecem. Ensina-nos como nos comportar diante dos negócios, quando temos negócios, quando somos empresários, quando somos pessoas que fazem qualquer tipo de negócio que tiver ao nosso alcance. Esse livro de Provérbios nos ensina qual é o comportamento apropriado daquele e aquele que crê no Senhor, como deve se comportar diante dos seus negócios, diante do seu trabalho, diante do seu emprego, diante daquilo que é o empenho pelo qual a pessoa escolheu viver, trabalhar. Esse livro de Provérbios também nos ensina comportamentos dentro da família, como é que os pais devem se comportar, como é que os filhos devem se comportar. Fala sobre as mulheres, como as mulheres devem agir, como é que os jovens devem agir, como os filhos, como os esposos devem agir. É um livro que traz no seu conteúdo a vida prática do ser humano, ligada à religião, ligada ao contato direto com o próprio Deus. Ele fala e ensina-nos a paciência, nos ensina e fala sobre como ser humilde e por que ser humilde, e quais são os benefícios da humildade, da paciência, do respeito ao pobre, do respeito ao indigente, assim como ele fala também sobre a lealdade entre os amigos. Como é que um amigo deve se comportar? Como é que alguém pode ser amigo de alguém? A lealdade
que os amigos devem ser um ao outro. Este livro nos ensina, enfim, ao meu entender, o livro de Provérbios deve ser visitado por cada um de nós, crianças, jovens, adultos e adolescentes, pelo menos 2 a 3 vezes ao ano. De 2 a 3 vezes ao ano, nós aconselhamos que cada um de nós leia o livro de Provérbios, porque nele tem uma riqueza de ensinamentos muito, muito grande. E muitas das vezes nós lemos a palavra de Deus. Se nós não voltarmos nela meses após, anos depois, nós nos esquecemos. Então a palavra do Senhor tem que ser lida sempre e revisitada. Quando nós estivermos já algum tempo sem ter lido, devemos voltar e ler. Por isso eu estou aconselhando a cada irmão e a cada irmã a ler o livro de Provérbios, pelo menos 3 vezes ao ano. É um livro muito rico. Não que os outros não sejam, ou que os outros sejam menos ricos, mas este tem uma riqueza específica, tem uma riqueza diferente, tem uma riqueza singular. O capítulo que nós lemos, o capítulo 3, nos fala então de como os moços devem se comportar e as moças, como os jovens devem comportar-se. Mas nós trazemos este texto não como só os jovens ou as jovens devem portar-se, mas trazemos de como os cristãos devem se comportar, como aqueles e aquelas que são chamados filhos de Deus, os moços de Deus, as moças de Deus, os filhos e as filhas de Deus, crianças, jovens, adolescentes e adultos. Como nós devemos nos portar como aqueles e aquelas que têm o título de serem filhos de Deus e que têm a responsabilidade de fazer com que o nome de Deus seja glorificado, adorado, respeitado e honrado pelo mundo afora. Pois é através de nós o nome do Senhor é respeitado, honrado, adorado e considerado. Como é que nós devemos nos comportar? Qual é o conselho que o Provérbios 3 nos dá? O primeiro conselho é: filho, filha, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. A palavra do Senhor nos dizendo assim: não esqueçam da minha palavra, não esqueçam desses ensinamentos que eu trago neste livro. Lembrem sempre dele. Lembre sempre dela. Coloca elas no teu coração. Guarde-as. Por que não disse para colocar na mente? Diz para colocar no coração. Porque tudo que a gente coloca no coração, coloca com amor. Coloca com afeto. Coloca com zelo. Coloca com gosto e prazer. É diferente do conhecimento. O texto, o Senhor pede para que nós coloquemos e não nos esqueçamos das suas leis e guardemos-as no nosso coração. O coração é o centro das nossas emoções. E é lá onde Deus pede que nós guardemos os seus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Não é anos de vida só. Porque há muita gente que vive muitos anos, mas não tem história para contar. Não são felizes, não são alegres, viveram. Um dia vão morrer, passaram para a vida deles é como se tivessem só passado por esse mundo. Não é? O texto vai nos dizer que se nós guardarmos os mandamentos do Senhor no nosso coração e nos lembrarmos dele sempre, e o versículo 2 vem nos dizer que se nós fizermos isso, os nossos dias aumentarão. E o Senhor nos acrescentará anos de vida, mas não é de vida, de qualquer vida, é vida de paz. E deixa-nos lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra Shalom, que foi traduzida em paz aqui, não significa só paz. A palavra Shalom tem uma abrangência muito grande, onde esta paz significa paz no sentido geral. Significa benevolência, significa prosperidade, significa felicidade. A palavra Shalom significa que você vai ter uma vida repleta
acrescentará anos de vida e paz, anos de vida e prosperidade, anos de vida e benevolência, anos de vida e tranquilidade. Onde as promessas do Senhor se manifestarão e se concretizarão nas nossas vidas, se nós guardarmos os seus mandamentos no nosso coração e lembrarmos deles todos os dias. Não te desamparem a benignidade, ou seja, não deixe de ser benigno, não deixe de ser leal. E a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreva-as também na tábua do teu coração. A palavra pede para que nós não desprezemos, não nos deixemos da benignidade, ou seja, sejamos sempre benignos e leais, sejamos sempre fiéis, não deixemos a fidelidade. Peguemos na benignidade, a lealdade e a fidelidade e atemos-a no nosso pescoço. Ninguém pode viver sem o pescoço, né? Ninguém pode viver sem o pescoço. Os irmãos e as irmãs que às vezes têm problema no pescoço sabem a dificuldade que têm para conseguir andar, para conseguir virar, para conseguir ter uma vida pazível, não é? Com o pescoço danificado, com problemas no pescoço. Ou seja, quando a palavra pede para nós atarmos a benignidade, a lealdade e a fidelidade no nosso pescoço, está a dizer o quê? Que nós temos que ser fiéis em todos os momentos, quando olhamos para frente, quando olhamos para o lado, quando olhamos para trás. Isso significa o quê? Em todas as circunstâncias sejamos leais. Quando estamos diante do trabalho, para frente, sejamos leais. Quando o nosso chefe nos confiar uns valores para empreender na empresa, sejamos leais, porque o dinheiro não nos pertence. Sejamos fiéis à confiança que nos foi depositada pelo chefe. Quando nós estamos em casa com os nossos pais, e os nossos pais nos dão algumas ordens, algumas orientações, devemos ser leais na presença ou na ausência dos pais. Temos que ser leais ao virar os seus pais, ao virarem as costas, ou ao virarem à direita, ou ao virarem à esquerda. Seja leal, seja fiel. O teu esposo ou a tua esposa está em casa, não está em casa, viajou, não viajou. Existem alguns contratos e existem alguns votos que vocês fizeram na ausência ou na presença da tua esposa ou do teu esposo. Esses votos têm que ser cumpridos, seja leal, seja fiel. É cristão, estamos aqui na igreja, temos algumas regras. Seja leal a essas regras na igreja ou fora dela, com a presença ou sem a presença dos pastores ou dos bispos. Seja leal. Ata ao teu pescoço. Ou seja, aonde você for, onde você virar, onde você se encontrar, onde você baixar, ata ao teu pescoço. Este é que a palavra diz, este é o conselho que a palavra nos diz. E escrevamos ela na tábua do nosso coração. Ou seja, faça isso com amor. Faça isso com prazer. Não cumpre as regras do carne, lamuriando, mas cumpre com amor e com prazer. Aceite-as. Ata-as e escreva-as no teu coração. Quando tiver a cumprir as regras de casa, cumpre com amor. Quando tiver a cumprir os votos de casamento que fez, porque fez sozinho, ninguém te obrigou a casar com aquela mulher, com aquele homem, faça-o com amor. Quando estiver a cumprir as orientações que o chefe deu no serviço, faça-o com amor. É dele que vem o teu salário. Este salário que você se alimenta e que sustenta a tua casa. Se não estiver mais satisfeito com o emprego, peça admissão, mas não faça mal. Faça com amor. E quando assim fizermos, o versículo 4 nos diz o que acontece quando nós atamos a benignidade, a lealdade e a fidelidade no nosso pescoço e quando escrevemos ela na tábua do nosso coração. Olha o que o verso 4 diz.
e acharás graças. Acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos dos homens, claro. Agrada o coração de Deus que seus filhos trabalhem com amor, com responsabilidade, com zelo, com prazer. Deus detesta a gente que resmunga, que murmura. Deus detesta a gente que murmura, que faz as coisas murmurando. Por isso, quando já não está satisfeito em algum trabalho, em alguma coisa, seja honesto e deixa, ou honesta. Mas não faça como se as pessoas estivessem te empurrando. E você indo e lamuriando, Deus não recebe. Trabalho feito com lamúrias. Quando a gente fizer isso com amor, escrito no nosso coração, atado no nosso pescoço como uma responsabilidade de prazer, não é? Nós acharemos graça diante de Deus Todo-Poderoso e também diante dos seres humanos. As pessoas observarão e dirão amanhã no teu trabalho, este está há pouco tempo no trabalho, mas já está em condições de ascender. Ela vai ascender. E aquelas pessoas preguiçosas que estão lá há muito tempo, que fazem as coisas mal feitas, vêm a hora que querem, fazem do jeito que quiserem, não ouvem ninguém, não é? Continuam ali, depois começam a resmungar. Ela agora que veio, já ascendeu. Ele deve ser filho do senhor fulano. Ela deve ter namorado com chefes fulano. Não, é competência mesmo. É zelo, é prazer ao fazer o trabalho. Então sejamos competentes e façamos o nosso trabalho com amor, com zelo. Esse é o conselho, dos conselhos que Provérbios nos dá hoje. No próximo nós encontramos no capítulo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoies, não confies no teu próprio entendimento. Ou seja, não seja orgulhoso e orgulhoso, não é? Vamos confiar no Senhor tudo o que fazemos. Vamos reconhecer que o Senhor traça todos os nossos caminhos. Olha só o versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confiemos nele e reconheçamos todos os nossos caminhos diante dele. E Ele vai endireitar as nossas veredas. Ali onde o inimigo colocar a armadilha, Ele vai limpar antes de nós passarmos. E quando nós passarmos, nós não ficaremos presos a nenhuma armadilha, porque o Senhor esteve à frente, porque nós o consideramos, porque nós o participamos, nós o fizemos conhecer. Confie os teus caminhos, confie no Senhor. Apresentemos todos os nossos projetos, só depois de termos as vitórias, reconheçamos também que a vitória veio do Senhor, porque Ele esteve à frente, planando o nosso caminho, planando as nossas caminhadas, endireitando as nossas veredas, fazendo com que nós possamos chegar são e salvos ali onde vamos. Não sejas sábio nos teus próprios olhos. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não pensemos que sabemos tudo. Ser sábio aos próprios olhos e ser orgulhoso é achar que sou eu que sei. Que o conselho dos outros não significam nada. E que tudo que os outros estão a falar eu já sei, eu também já conheço, eu também já li, eu também já conheço. Já conheço, eu já sei, já li. E ela mesmo vai falar, que eu vou aprender, que vai me ensinar coisa nova. A palavra está nos ensinando hoje a sermos humildes, a não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Nos consideramos os donos da situação. Algumas questões, às vezes, as pessoas dizem como se tudo rodasse em torno de nós, não é? Como se todas as pessoas tivessem que depender só de nós. Tudo tem que ser visto conforme a nossa forma de ver. Quando é a forma de ver do outro, nós não validamos, não importa, não serve. Porque nós não concordamos. Só serve quando nós concordamos, quando é nossa opinião. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Apartemo-nos do mal. Temamos ao Senhor, tema ao Senhor e aparte
mal, vamos nos apartar, vamos fugir dos projetos maus, projetos negativos, projetos contra a vida do irmão, contra a vida da irmã. Vamos fugir desse tipo de projeto. Vamos fugir do mal. Há vezes que as pessoas dizem assim, eu vou enfrentar. Não enfrenta, há vezes que o Senhor está pedindo para não fugir do mal, não é para enfrentar às vezes. Só devemos enfrentar quando o Senhor nos diz enfrenta, porque Ele estará conosco. Se não formos enfrentar com a nossa própria vontade, com as nossas próprias forças, nós sairemos de lá envergonhados e confundidos. Há momentos que nós devemos fugir do mal. É sábio, é inteligente. Este é o conselho que o Senhor traz para nós hoje também. Fugirmos do mal. Fugir de algumas rodas, de alguns encontros, de alguns lugares, de algumas coisas. Mas ela mesmo desde aqui, agora já não faz mais parte da não vem mais no nosso grupo. Não vai, porque você já não faz parte daqui. Fazíamos quando antes não estávamos convertidos, quando nos convertemos, temos nova vida. Ganhamos novos amigos, novas companhias, nova família. Estamos renovados, estamos sendo renovados dia após dia, ainda vamos cometer erros, vamos. Mas não podemos nos colocar no lugar dos erros porque sabemos que vamos perdoar. Não é assim. Temos que nos prevenir, fugir do mal. Fugindo do mal, o texto do versículo 8 diz que isto, quando a gente foge do mal, isso será saúde para o nosso âmago e medula para os nossos ossos. Ou seja, nós quando fugimos do mal, nos libertamos de muitas doenças, nos libertamos de muitos problemas. Imagina que você está com amigos que roubam. De repente começa a procurar quem roubou. Eu vi aquele, eu também vi aquele, mas esse também estava lá. Mas não foi você que roubou, mas tu também estavas lá. Estavas com tudo. E como eles já estão acostumados, eles já têm umas atividades, eles fogem, você que vai preso. E é o teu nome que fica sujo. Então livra-se do mal. Diz ali no versículo 8, isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos, ou seja, fortificação para os teus ossos. E evitará muitas situações, muitas enfermidades, muitos problemas, muita dor de cabeça. Existe outra forma de viver e não de estar na companhia dos maus. Às vezes a gente diz, não, eu vou lá, eu vou converter. Nós não convertemos ninguém, irmãos e irmãs, não sejamos displicentes. Quem converte o coração do ser humano é o próprio Deus. Nós podemos orar por aquelas pessoas que amamos e que queremos muito bem, mas não podemos converter seus corações, porque seus corações foram feitos por Deus. Só o próprio Deus pode trazer transformação na vida das pessoas. Então não coloque em risco a tua vida achando que você vai poder converter alguém que é drogado. Não vai. Ao contrário, ele pode te incentivar e te ajudar a começar. E depois ser difícil sair. Se ama muito esse irmão, essa irmã, ore por ele. Pede ajuda. Mas não vá tu continuar andando com ele, saindo com ele, passeando com ele, brincando com ela. É perigoso. Então, o conselho é essa, fuja do mal, porque fugindo do mal, você evitará muitos problemas. Não tenta, muitas das vezes, encarar. Honra o Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Esse é o conselho número 9, versículo 9. Honrarmos ao Senhor, não só da boca para fora, mas também com todos os nossos bens e com a primeira parte de todos os nossos ganhos, ou seja, devolvamos o dízimo ao Senhor. Contribuamos nas causas sociais e econômicas da igreja. Não sejamos avarentos. Mas eu não tenho salário, mas você tem mesada. Mas você vive. Tem saldo. A 10ª parte dos 1000 que te deram é 10. Ficarás com 90, com 90.
Devemos cuidar da nossa casa do Senhor, para que não falte mantimento. Se nós não o fizermos, quem fará? É nossa responsabilidade manter a casa do Senhor com afeles. E quando nós fizermos isso, diz a palavra do Senhor no versículo 10, se encherão os nossos celeiros e transbordarão de vinho os nossos lagares, ao ponto de não ter mais lugar para guardar. Ou seja, quando nós devolvemos o dízimo, quando nós contribuímos, quando nós tiramos a 10ª parte da primeira daquilo que nós temos, o Senhor multiplica o que sobrou. O Senhor multiplica. Há pessoas que ganham milhões, mas não sabem onde colocam o dinheiro, são desorganizadas economicamente, simplesmente porque não honram o Senhor com os seus valores. E, no entanto, há pessoas que ganham tão pouco, que honram o Senhor e que são tão organizadas, que conseguem cumprir um mês e têm as suas coisas bem organizadas, que as pessoas, às vezes, que ganham mais do que ele, têm inveja dele. Porque o Senhor é fiel. Não pensa que aquilo que a gente está a devolver ao Senhor é muito. Ele que Ele nos dá é muito maior. Ele nos dá muito mais do que nós devolvemos para Ele, para a sua casa. Quando nós fazemos isso, o Senhor encherá os nossos desejos. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Muitas das vezes a gente se chateia quando alguém nos repreende, quando alguém toca em algum ponto nosso negativo. A palavra está a pedir para nós não nos sentirmos, até não rejeitarmos as correções. Aceitarmos a correção e meditemos nela para mudarmos de vida, para termos uma vida renovada todos os dias, porque se nós não meditarmos nas correções, se nós não mudarmos de vida, nós seremos sempre o mesmo, com os mesmos defeitos, do mesmo jeito. Não pode, temos que mudar. A palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor nos renova a cada dia. Porque o Senhor repreende aquele a quem Ele ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Sempre que alguém nos quer bem, Ele nos alerta. Quando as pessoas nos deixam andar do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos, mesmo quando cometemos erros, é porque elas não nos querem ver bem, é porque elas querem que a gente caia em alguma armadilha. Então Deus também nos repreende, assim como os nossos pais nos repreendem, assim como os nossos dirigentes nos repreendem. Não tome as repreensões como coisas pessoais, reflita nelas, dê em direção a Deus e mude de atitude. Para o teu próprio bem, para o meu próprio bem, para o nosso próprio bem. Não sejamos filhos turrões, que achamos que somos já santos de Deus, que já sabemos tudo, já estamos certos em tudo, e que ninguém pode mais nos corrigir, ninguém pode mais nos falar. Se nos falam alguma coisa, é o fim do mundo. A palavra do Senhor nos pede hoje para aceitarmos a correção vinda do Senhor, que muitas vezes vem através de um irmão ou de uma irmã, porque o Senhor ama aqueles a quem repreende. Bem-aventurado o homem que não acha sabedoria, que acha sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento. Que a sabedoria e o conhecimento nós adquirimos através do temor ao Senhor e a aceitação de suas repreensões. No versículo 15, diz que a sabedoria é mais preciosa do que rubis, é mais preciosa do que tudo que se possa desejar. Porque a sabedoria é o conhecimento primário. E quando nós somos sábios, nós podemos adquirir os bens materiais posteriormente. Os bens materiais não
Os bens materiais não são compráveis, não são comparáveis aos bens espirituais. Por isso, busquemos os bens espirituais e logo teremos os bens materiais. Se nós assim procedermos, nós teremos vida longa. Nós teremos vida longa. Vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícia e todas as suas veredas são de paz. É árvore de vida para os que dela tomam e são bem-aventurados todos aqueles e aquelas que retêm. Todos que retêm esses ensinamentos são bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer são felizes, são prósperos, são benignos. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra e com entendimento formou os seus. Essa é uma comparação e uma forma de glorificar o nome de Deus e de reconhecer a sua majestade e a sua soberania no mundo, nos dizendo de que por causa da sabedoria do Senhor, é a sabedoria do Senhor, é pela sabedoria que o Senhor fundou o mundo, fundou a terra, fundou os céus, fundou o mar. Quer dizer que se nós nos prendemos a essa sabedoria do Senhor, nós poderemos fazer grandes coisas, porque a sabedoria que vem do alto. Nós poderemos viver bem, nós poderemos ter vidas prósperas, se nós nos atermos a esta sabedoria. No verso 28, 27, não deixes de fazer bem a quem merece, estando em tuas mãos a capacidade de o fazer. Não digas ao teu vizinho, vai e volta amanhã, que eu te darei, já que tens contigo neste momento. Não faça isso, às vezes isso que nós fazemos, não é? Nas nossas instituições onde nós trabalhamos. As pessoas trazem os documentos, vêm falar conosco, nós estamos no balcão a trabalhar, mal olhamos os documentos, vem amanhã. Mas está nas nossas contas, estamos em condições de resolver o assunto hoje. O chefe hoje está ali. É só preencher, levarmos para o chefe assinar e devolvermos a pessoa. Não, vem amanhã. No dia seguinte, quando a pessoa vem, a gente olha e diz, está faltando o papel X, o papel X, porque não viu ontem. Lá a pessoa vai, volta mais depois da manhã. E lá dá uma semana a pessoa ir e voltar até que os primeiros documentos do primeiro dia caduquem. E você lhe manda voltar para ir fazer de novo outros documentos. Tempo gastado, dinheiro gastado. Tu nem sabes as condições da vida dessa pessoa. Às vezes está a andar a pé, às vezes é o último dinheiro de aluguel que tinha. E tu tens possibilidade de fazer e não o fazes. Não o fazes naquele momento. Começa a dizer, vem amanhã, vem amanhã. A palavra do Senhor está nos dizer e nos instruir hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Quando tiver capacidade de fazer o bem, faça agora. Porque naquelas instituições públicas não estão só os mundanos, estamos lá nós todos, os cristãos, católicos, metodistas, evangélicos. Estamos lá nós todos, que lemos a palavra e que dissemos que amamos o próximo. E que pensamos que fazer bem ao próximo é comprar uma caixa de leite hoje e oferecer no hospital amanhã. Mas o próximo que vem ao nosso encontro todos os dias no nosso departamento de trabalho, a gente maltrata. Faça o bem hoje e agora. Não deixe para amanhã. Se tiver condições de fazer, faça-o hoje. Não adquires o mal contra o teu próximo. E na outra versão diz contra o teu vizinho. Você ele confia em ti. Às vezes a gente confia no próximo, no vizinho, na vizinha, no irmão, da irmã. Conta-lhe a vida.
E a gente se surpreende quando no dia seguinte a gente esteve sentado falando mal de ti, matutando coisas erradas contra ti. Não é? Isso acontece todos os dias. No serviço, na vizinhança, na igreja, em todo lugar. Isso acontece. A palavra do Senhor nos diz para não fazermos isso. Se ontem fizemos, hoje não façamos mais. Essa palavra tem sempre o privilégio de ser pregada todas as vezes, para que no meio do caminho, quando nós tivermos caído, tivermos errado, tivermos feito alguma coisa, nós temos possibilidade de nos arrependermos e mudarmos de forma de agir. Se algum dia a gente matutou contra o próximo, hoje não façamos mais, porque a palavra está nos ouvindo hoje, o Senhor está nos alertando a não fazer o que não é bom. Não façamos projeto contra aqueles que confiam em nós. E mesmo que aqueles que não confiam em nós, somos filhos de Deus, não somos nós para fazer, não somos nós que devemos sentar para fazer projetos contra os outros. Não somos nós que devemos fazer isso. Ao contrário, nós devemos sentar para fazer projetos de bem, projetos de paz, projetos de alegria, projetos de prosperidade. Orar pelos defeitos e pelos males dos outros, quando os outros estão em caminhos errados. O 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Não tenha inveja do homem violento. A inveja na nossa sociedade muitas pessoas têm. Ah, pastora, como assim tem inveja do homem violento? Sim. Então, o homem violento, aqueles que fazem parte das gangues, que fazem parte daqueles grupos de bandidagem tão grandes, quando eles passam com aqueles carros a fazer barulho, muitos desejam, uau, queria ter um igual. Igual? Sabes como é que ele conseguiu? Ai, queria ser como fulano. Sabe como é que o fulano faz para ter aquilo que ele tem? Queria ser como ele, bandido? Né? Então a palavra está dizendo para não ter inveja do homem violento. Não tenha inveja da vida do outro, porque tu não sabes como é que ele consegue aquilo. Contente-se com o que Deus te deu. O que Deus nos deu com paz é muito melhor e mais, muito maravilhoso. A gente usufrui muito mais do que muitos que têm tanto e não conseguem dormir. E da mesma forma que adquirem esses bens com roubo e com mortes, é da mesma forma que eles temem morrer e ficam com medo e não dormem. Vivem de medicamentos. Não conseguem ver, porque já os outros têm tantos guardas, mas tantos guardas. Tem tantos guardas, mas como o Senhor quer que eles morram, ele morre na mão dos próprios guardas. Meus irmãos, não tenhamos inveja da prosperidade do ímpio, do homem violento, da mulher violenta. Isso não nos leva a lado nenhum. Somos muito felizes pelo que temos e somos. Temos o Senhor nosso Deus, e todas as outras coisas Ele nos acrescenta à medida do possível das nossas necessidades. Se o Senhor não nos deu mais, é porque Ele sabe que nós não precisamos mais do que temos. Amém? Amém. Amém. Porque o perverso é abominável aos olhos do Senhor. Mas os que com sinceridade vivem, têm intimidade com Deus. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Meus irmãos, a maldição do próprio Senhor habita na casa do ímpio. A casa do ímpio, o ímpio não precisa mais que alguém lhe maldiçoe. O ímpio não precisa ser amaldiçoado por mim nem por ti. A maldição do próprio Deus já habita lá. Quando tu frequentas, o que acontece contigo? Quando nós frequentarmos a casa do ímpio, onde está a habitar a maldição do Senhor, o que vai acontecer conosco? A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo é abençoada. Certamente, ele
escarnecerá os escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a vergonha. Meus irmãos e minhas irmãs, temamos sempre ao Senhor nosso Deus e sejamos sábios e sábias de tal maneira que sejamos sempre salvos por Deus de todas as moléstias desta vida e amparados sempre pelo Espírito Santo em todo o nosso caminhar. Esta é a palavra que dele recebemos e a vós entregamos. Fala, Senhor. Amém. Oremos ao Senhor. Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia. Te louvamos, Senhor, te agradecemos. Consolida esta palavra no nosso coração. Consolida esta palavra no nosso viver diário. Permita que tomemos esses conselhos e guardemos eles no nosso coração e atemos eles no nosso pescoço. De tal maneira, Senhor, que não nos apartemos dele nunca. Permita com que a nossa vida seja uma mudança constante. E nós possamos te experimentar cada dia e conhecer a novidade do Espírito que está em ti, dia após dia, século sem fim. Hoje e para todos sempre, nos assim oramos. Amém. 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 Deus nos abençoe.